Avisos rápidos aí pro início desse podcast. Bom, eu basicamente, enquanto editava, fiz o Instagram do podcast, então só vocês irem lá no Instagram e procurarem Guizão Real Talk, seguir, marcar a gente enquanto vocês escutam, isso seria muito interessante. Segundo aviso é sobre os e-mails, vocês estão abertos aí para mandar e-mails, recados, feedbacks, histórias que vocês acham que devem ser compartilhadas. Quanto mais e-mails, mais a gente pode trazer conteúdo aqui para vocês, seria muito legal essa interação de nós. E terceiro ponto, desculpe a oscilação da minha voz nesse episódio, eu acabei de descobrir que eu me movimentei muito na cadeira e na distância do microfone. Então eu peço muito perdão e tamo junto, espero que vocês gostem, mas acho que ficou bem claro tudo. É nóis, primeira vez trazendo um convidado e bora pra música de início, vamos lá. E aí, olá, como vocês estão, meus caros? Tudo bem? Sentiram saudade? Sentiram minha falta? Bom, acredito que sim. Mas eu estou aqui de volta. Desculpa a demora para postar podcast, eu ainda não tenho uma obrigação de fazer isso, mas ainda tenho o prazer. Então, hoje, vocês não vão ficar ouvindo minha voz sozinho não, eu prometo, tá? Hoje eu tô aqui com um parceiro meu, tá sempre aqui conversando comigo, jogando conversa fora, e dessa vez a gente não vai só jogar conversa fora, mas a gente vai estocar ela também em áudio, WAV, e postar para algum trouxa ouvir. Você é o trouxa? Então escute, meu amigo. Escute que hoje o assunto é bem interessante. A gente tá aqui com o meu amigo Vitão Lemin. Fala, Vitão. Fala, Guizola, tudo bem, mano? Prazer estar participando do podcast dessa vez. É um projeto que eu acho que tem muito potencial e sempre que a gente puder ter essa oportunidade de conversar sobre assuntos do cotidiano que a gente sempre conversa, mas para pessoas, acho que é sempre válido. Acostumem com essa voz mineira aí, porque é um cara que eu converso bastante por web e é um cara que tá presente comigo aí sempre, trocando uma ideia. E hoje, antes de eu citar o assunto, tem aquele merchanzinho básico. Por quê? Eu tava pretendendo até fazer um episódio solo, só falando o porquê é importante vocês mandarem e-mail, para dar um feedback de como tá as coisas e também sobre a sua ideia sobre o Toguro, do primeiro episódio. E também esse episódio eu já vou adiantar. Você não sabe o tema ainda, você provavelmente sabe por causa do título, mas você ainda não sabe o decorrer do episódio, tá aí no início. Mas eu queria falar para vocês que vocês podem mandar a opinião de vocês também do que vocês acham desse tema. O que vocês acham do assunto desse tema, a visão de vocês do assunto desse tema. Que o tema é basicamente a nossa visão sobre o futuro. Entendeu? A nossa visão vai ser distópica igual a indústria literária, a literatura, a indústria do cinema retrata. Vai ser uma coisa mais utópica, vai ser uma coisa mais, sei lá, cyberpunk, dieselpunk, tudo steampunk, sei lá, steampunk não dá mais, foda-se. Mas, basicamente, eu quero que vocês mandem e-mail do feedback de vocês, histórias e tal, para eu conseguir produzir o episódio 5, né, o episódio extra do mês, né, que é o episódio bônus de leitura de e-mails, lendo a opinião de vocês, interagindo e tal. Mas eu depois gravo um episódio mais específico sobre isso, falando por que é legal, por que é importante, por que é mobilizar mais o canal. Mas é isso aí, obrigado e vamos direto pro ponto que é: qual que é a nossa visão sobre o futuro? Qual que é a nossa visão daqui a 50, 70, 80, 100 anos do que vai ser esse mundo chamado de planeta Terra? Então, a gente tem que ter em mente que muitas coisas são óbvias e muitas coisas são um pouco assim, né? Dreams. Sonhos que a gente acha que um dia pode acontecer. Tipo, sei lá, hoje, tecnicamente, fisicamente, é impossível pelas leis da física voltar no tempo. Isso sempre foi falado. Né? Agora, viajar para o futuro, isso já é até possível. Se você for para o espaço, você basicamente está indo para um lugar onde a zona do tempo é distorcida e você basicamente passa um tempo lá que aqui é muito maior. Entendeu? Isso é muito bem retratado no Interestelar. Mas essa questão, e esse tempo passando aqui na Terra normalmente, e os chinesinhos batendo os martelinhos lá na China, construindo coisa cada dia melhor, onde que isso vai chegar? Basicamente eu passo a bola pro Vitão para a primeira visão dele de uma coisa óbvia, que ele tem certeza que daqui a, sei lá, chuta um ano aí e fala quando você acha que vai surgir, de que o vai ter no futuro. Então, Guizão, eu acho que nesse papo de hoje a gente pode dar uma viajada não só nos próximos séculos, mas pensar um pouco em coisas de próximos milênios até. Uma coisa que eu acho que é bem óbvia que vai acontecer em não muito tempo é a ideia do microchip.
documentação em geral, dinheiro, tudo ficar armazenado sob a pele, identificação, RG, A gente CPF. já, Já é uma a coisa gente já tá que vendo já isso. aconteceu, a gente já viu isso, né? A China, ela tá agora nesse coronavírus provando que isso é capaz, porque lá basicamente eles vivem tudo em um app Sim, só, né? Que é um app que tem lá tanto o WhatsApp, quanto o Instagram, tudo que você imaginar, conta bancária. E nele, basicamente, o celular acaba sendo um microchip humano. Por quê? Porque ele tá rastreando as pessoas que têm coronavírus. Então, se você tá na sua vizinhança, abre o aplicativo, dá para ver bolinhas vermelhas no seu bairro, que são pessoas que estão infectadas pelo coronavírus. E essas pessoas vão ter QR codes, né, de várias cores. Pessoas que estão infectadas, pessoas que já foram infectadas e agora não podem mais ser infectadas, e pessoas que estão normais, né? Isso aí é uma coisa que, assim, é cyberpunk total, mano. totalmente. Isso é foda. E tem um pouco a ver com essa questão do microchip. Mas o microchip é uma coisa mais avançada, que é implante, aí entra a questão de Isso. religião tal, mas qual que é a sua ideia aprofundada sobre E essa eu acho que, questão? assim, além disso ser uma realidade próxima, é uma coisa que puxa bem pro lado dark, porque os governos vão ter um controle muito minucioso do que a gente faz, de forma que a nossa vida íntima vai ser muito exposta. Então a gente já vê coisas assim acontecendo, como o Facebook vendendo dados privados, o Mark teve que ir à corte nos Estados Unidos, e pensar que, Reptiliano. sim, e pensar que com esse lance do chip, isso pode ser uma coisa muito mais a fundo, porque, mano, se vira meio que uma lei ter que usar o chip de identificação, virar algo natural. Você já nasce, e assim que você nasce, você tem um chip implantado. Os Eu, dados, assim, eu já, vão valer muito. Eu acho que a moeda do futuro são dados. Troca de dados, informações. É uma coisa que antigamente não tinha muito valor. Mas hoje em dia, com a internet, é um negócio que, cara, dados moldam o futuro, moldam opiniões. Às vezes a pessoa, por receber muita informação, começa a distorcer o pensamento e é uma moeda de controle mental. eu já posso falar que essa questão dos dados ser a moeda de troca mais importante não é algo tão do futuro, mas é algo desse último século, foi a questão da Guerra Fria. A gente pôde ver a KGB e os Estados Unidos lutando por dados e basicamente Sim, espiões, porque o que o cara tava fazendo ali naquele terreno russo, soviético no caso, era muito importante para a galera dos Estados Unidos, que foi a época que a galera tava usando os dados a total favor para gastar dinheiro mesmo, para explodir bomba e testar e não sei o que lá. Se eu não me engano, acho que foram explodidas nesse período da Guerra Fria aí, acho que coisa de 850 bombas nucleares, se eu não me engano, de teste. E aí é basicamente isso. Os dados eram muito valiosos nessa época. É uma questão interessante também, que eu já vou, tipo, basicamente aí pedalando já nessa questão aí desse campo do futuro. E, cara, eu já coloco que eu acho que, não sei se é tão óbvio isso, não sei se é uma coisa tão óbvia, mas com o avanço, né, da tecnologia, a gente tá conseguindo agora, por exemplo, fazer o Paul Walker no cinema, fazer a Princesa sim, Leia no cinema. E aí você, basicamente, entrar numa cabine, ou sei lá, na sua própria webcam 360 graus, e você conseguir fazer vários recortes do seu rosto e expressões, e eu acho que vai começar com curtas de ação. Vai ter lá um puta de um dublê pulando de um prédio em Paris e caindo em cima de um avião e voando e metendo bala em um monte de gente, e você vai conseguir colocar o seu rosto nisso. Eu tenho certeza que o futuro do cinema em relação ao entretenimento vai ser você colocar a sua face para ser o protagonista de um filme. Entendeu? Eu acho que vai ser muito mais fácil do que você colocar sua face, sei lá. Já tem isso, né? A gente vai lá e faz o recording do nosso rosto na sim, tem. NBA, em jogos de esporte, você coloca a sua cara lá e você vive aquilo. Só que eu acho que o cinema é uma coisa muito mais detalhada, é uma coisa muito mais real, obviamente, porque é na vida real. E você vai conseguir ter experiências. Isso vai ser uma nota, mano. E vai ser uma coisa que vai viralizar. Por quê? Porque você vai falar assim, então, qual que é o evento pra hoje? Não, então, vamos assistir eu aqui matando 200 soviéticos no passado aí e tal, porque eu sou sei lá, dos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Aí tá lá seu rosto e você tá metendo bala em soviético, em nazista, sei lá. Eu acho que isso é uma coisa plausível porque o ser humano tem esse feeling de querer fazer parte sempre das coisas, mas eu acho que é uma parada que vai demorar mais tempo, porque hoje em dia, querendo ou não, mesmo a raça humana sendo uma raça bem tecnológica, o nosso potencial de renderização de coisas é bem limitado ainda. Um computador para fazer um blockbuster tipo Vingadores, assim, com CGIs de alta qualidade é caríssimo. São workstations de
50, 60, 100 mil dólares, entendeu? Então, para você fazer isso com o seu rosto, tá ligado? Uma parada pré-feita, acho que os computadores vão ter que estar bem, assim, a tecnologia de renderização vai ter que ser uma parada bem mais acessível, sabe? Acho que essa coisa, assim, é uma parada para daqui 300, 500 anos, mas é algo que é natural, entendeu? Cara, basicamente, eu também acho que a questão de não vai ser tão do futuro também, porque assim, a gente já tem um problema com software para você fazer seu rosto ali, né? A gente também vai ter uma questão que é basicamente a que eu mais tenho vontade de ver acontecer. E a gente vê no filme Inception lá que basicamente tem aquela coisa de você. Cara, eu falei basicamente 3 vezes, mas foda-se. Basicamente o novo bordão. A gente tem. A gente tem aquela coisa do sonho. Eu acho que o sonho é a coisa que a gente tem no dia a dia, que é aquela pitada de, De sei lá, mistério, né? de sair da realidade, de Sim. mistério mesmo. É uma coisa assim inexplicável que vai muito além ali tipo, do só científico do cerebral. Lá você tem as coisas que você tem lembranças e tal. E a galera gosta muito de sonhar. A galera tem frustração quando não lembra de um sonho, né? E quer lembrar e fica a tarde inteira tentando Sim. lembrar. E você, não tem coisa maior. Assim, eu acho que a geração hoje em dia, que a galera mais busca, acho que desde quando começou a ter tecnologia, é a imersão. Com certeza. A imersão é a coisa mais importante. Tipo, é a questão que a gente falou sobre você protagonizar um filme com seu rosto, é Muito. imersivo. E a questão de você poder arquitetar seu sonho do jeito que você quer e poder conectar ele com outras pessoas para vocês sonharem é a coisa mais imersiva que a gente já podia chegar. Porque aí é literalmente o mundo dos sonhos, é um mundo impossível. É o software da nossa mente trabalhando com um software que o humano criou para usar todo o poder de imaginação do nosso cérebro, usando ele como um tipo como se fosse um processador mesmo, nosso próprio cérebro conectado com outros, e aí isso faz com que triplique, multiplique demais a força que aquele cérebro pensando tem. E aí faz uma comunidade de cérebros pensando, fazendo projetar um mundo ali, ó, então, nessa parte aqui eu penso assim, essa aqui eu penso assim, aí o software molda para que fique bom para todos. E aí que entra a questão de como que ia ser usado isso. A gente já vê muito isso. É difícil fazer um podcast sobre o futuro e não citar Black Mirror, apesar de não ter assistido todos os episódios. Eu assisti só os que a galera falou Eu que era assisti legal, todos, porque eu tenho mas eu preguiça lembro de de. poucos. Porque são os que realmente a galera Sim. gosta, né? E um deles é o episódio, acho que talvez o meu favorito, que é aquele lá que o cara tem um. Você vai lá, deita na cama e você entra em sonhos interligados com outra pessoa, você sonha o que você quer. Eu acho que esse episódio é o melhor episódio para citar todo esse exemplo que eu tô fazendo aqui. Que é aquele episódio que o cara amava, tipo um Star Trek ali daquele mundo do Black Mirror, e ele prendeu mentes humanas ali naquele mundo para serem servas dele, ali, tipo, para fazerem o papel que ele queria interpretar. Ele era o fodão, né, tipo o Spock lá do Star Trek, e tinha aquele povo ali que tava com as mentes presas, e aquelas mentes, como é que é nesse episódio? Ela tropeça em realidade e algo que não é real. Porque aquelas mentes eram só, sei lá, projetos de mente, projetos de cérebro que estavam ali inseridos naquele Sim, sonho eram, dele, eram só que elas backups tinham. cerebrais. Sim, só que ela tinha um Tinha sentimento, elas queriam consciência. sair Eles dali. eram cérebros virtuais conscientes. É aí que entra. O ser humano ele é muito masoquista e ele ia querer muito, sei lá, prender mentes, ele ia querer que a galera pegasse assim. Ali que entra o episódio, né? O cara ia lá e extraía um pouco de alguma coisinha genética da menina aí que ele conseguia produzir a mente inteira dela e prender ela em uma sala escura e abusar dela, É, um exemplo. E aí ele sonhava com isso todo dia e acordava gozado, porque o cara era um maníaco. doente. É. E aí, basicamente, é isso. Eu acho que a questão do sonho é a coisa principal. A galera ia poder arquitetar o sonho, então eu quero ter um sonho assim, porque aí eu perdi minha mãe dessa forma e um dia antes a gente foi, sei lá, num parque e eu quero ter esse sonho, reviver esse dia e foi assim, 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 assim. E você molda e entrega isso por, sei lá, quantos mil dólares. E aí você também vai ter a questão do RPG, que a galera sempre foi, acho que o ápice de imaginação que o ser humano teve em conjunto, assim, no cotidiano foi a questão dos roleplay games, que era a galera sentar numa mesa nos anos 80 e ficar criando coisas em miniaturas e não sei o que lá. E a questão de você sentar ali e falar assim, eu vou interpretar o papel desse personagem aqui, eu vou interpretar o papel desse personagem aqui, a gente vai fazer um conjunto, viver uma aventura, eu acho que é muito plausível. O RPG em forma de sonho, tá ligado? A questão do sonho é a coisa assim que se um dia o ser humano conseguir
manipular, conseguir moldar, vai ser a coisa assim mais imersiva possível. Porque tá usando o cérebro, que é um dos maiores softwares aí que a gente tem no mundo, talvez o Sim, maior. e mantendo nesse assunto de realidades virtuais, a gente já vê essas tentativas. Eu acho que foi um bagulho muito antecipado na indústria, a ideia de tentar fazer esse lance de VR. Que o pessoal não ligou muito no começo, a gente tinha uma expectativa alta, mas a gente viu que está muito cedo ainda. Mas eu acho que o primeiro passo da indústria do entretenimento é fazer com que o VR funcione. Tipo o Sword Art Online, um exemplo. Sim, Não sim. tão drástico quanto, que a pessoa tinha sensações e podia até morrer. Mas eu acho que o primeiro passo é isso, tornar o VR algo mais sensorial, digamos, e que seja mais acessível. E a partir desse ponto, a tecnologia avançando até chegar na parte dos sonhos, entendeu? Ou a Uhum. pessoa abandonar o VR, que seria uma realidade limitada por hardware e software, e passar a ser algo do cérebro, que seria mais infinito, até um ponto da tecnologia avançar o suficiente para Matrix serem criadas. Você, por exemplo, ser um Aí é a melhor magnata parte. fudido de grana e pegar um mega servidor que, sei lá, daqui 1000 anos a gente não consegue mensurar como a tecnologia vai estar ou se a Terra ainda vai estar aqui. Mas, enfim, um puta magnata ricaço, ele decide que vai viver na Matrix. Daí ele faz um mega computador que funciona tipo Jarvis, tá ligado? Uhum. E ali ele configura o mundo do jeito que ele quer e entra lá para sempre, entendeu? Essa questão, ela já se atrela a o que eu até acredito ser a realidade, minha visão, porque eu já indico aqui para vocês um podcast para vocês ouvirem, que é um Nerdcast, A Angústia da Realidade Muito Simulada, bom esse que é Nerdcast. um Nerdcast que eles chamaram, tipo assim, sei lá, não sei se o Átila tá nele, né, porque o Átila agora é o vilão do Brasil, o Homem Sem Orelhas, mas ele basicamente coloca aí que eles fazem uma pergunta para Elon Musk, se o Elon Musk acha que a gente vive uma simulação, certo? Como se a gente fosse um The Sims de um universo, né, de uma dimensão muito mais desenvolvida que a gente. E o Elon Musk fala que é uma chance em 1 bilhão da gente não viver uma simulação. Ele acredita fielmente que a gente vive uma simulação. Porque vai chegar um momento em que a gente vai conseguir manipular tanto a nossa realidade, a nossa dimensão, que a gente vai conseguir falar assim, bom, e se a gente fazer aqui? A gente já vê o The Sims, né? Se você vai lá e joga uma bomba nuclear, sei lá, no The Sims, um exemplo. A galera vai agir como se vivesse em um mundo pós-apocalíptico numa bomba nuclear e começar a tentar rastejar e formar bunkers e comunidades, novas civilizações ali embaixo de terra, um exemplo. E aí, cara, por que não fazer isso, sei lá, numa realidade de pessoas assim, em níveis de inteligência artificial, que vão ser níveis tão avançados que vão ser praticamente já humanos perfeitos? E aí eles vão lá e falam, então, e se a gente botar aqui um ditador na década de 40, que ele basicamente quer matar judeu, quer matar negro, quer matar cigano, quer matar homossexual. Como é que o mundo vai se adequar perante a isso? E eles ficam fazendo esse fantoche humano aí. E o Elon Musk acredita fielmente que isso é real. Porque vai chegar num nível que a gente vai avançar tanto que a gente vai ser uma simulação. Então é mais fácil a gente ter uma simulação do nosso universo que a gente está vivendo agora, o episódio que você está ouvindo agora, daqui a, sei lá, 1 milênio, a gente ter a nossa própria simulação que a gente fica brincando com ela. Ou, se isso não der certo, é porque alguma coisa antes aconteceu e todo mundo morreu. Basicamente isso. Porque o ser humano sempre avança no nível extremo, a ponto de, sei lá, a gente vai conseguir manipular tudo que a gente imaginar que for matéria, e cada dia mais a gente descobre coisas. E é esquisito porque nesse podcast aí do Nerdcast que eu aconselho vocês ouvirem, eles colocam assim, tipo assim, os caras podem chegar e falar assim, mano, você tá viajando. Só que se você analisar o videogame da década de, sei lá, mano, eu vou falar, não vou falar nem década de 80, eu vou falar 2000. Pega um jogo de PS1 e pega um jogo de PS3, não precisa nem ser PS4. Tipo, é uma diferença assim de, sei lá, 12, 10 anos, sei lá, 13, 15, eu não sei. E, cara, a diferença gráfica de 15 anos é uma coisa assim surreal. Avança isso, sei lá, 200 anos. Olha só a engine do PS5, olha só os gráficos do PS5. Avança essa tecnologia de 2020 para 2110.
Ver como é que vai ficar, como é que a gente vai conseguir criar mundos. É só ver praticamente. Eu vou jogar agora a bola para vocês irem no YouTube e pesquisarem Life of NPC Red Dead. Vai procura isso, que é um videozinho que o cara, ele acompanhou 3 NPCs do Red Dead Redemption 2, e ele fazendo ações, tá ligado? E como que aquele jogo é imersivo, quem jogou sabe, e você consegue ver, e a gente tá muito animado pro Cyberpunk por conta disso também, que a gente consegue ver ali que os NPCs têm uma vida que, cara, é tipo assim, um negócio que você pode se extrair só vendo a vida daquele cara. Ele acorda, aí tem um alcoólatra que acorda na mesa do bar, que vai lá construir uma casa, e aquele mundo todo vai mudando, vai passando os capítulos daquela casa que ele tava construindo já tá pronta, ele mudou de cidade. E tipo assim, são coisas irrelevantes. Você vai lá e dá um tiro na cabeça desse NPC, acabou. Acabou a história daquilo. Mas os caras foram e fizeram milimetricamente em 2018. Então, essa questão da simulação é uma questão que é totalmente futurista, é uma questão que a gente já atrelou com o software de sonhos, já para jogar ali que o nível máximo de software de sonhos é conseguir manipular uma Matrix, e nada melhor que citar uma Matrix do que citar a simulação, a realidade simulada, né? E, Guizão, falando disso aí que você mencionou sobre o Red Dead e simulações, por exemplo, se o ser humano conseguir configurar uma inteligência artificial para sentir coisas, ter sensações, pensar propriamente, vai ser muito fácil criar uma realidade dentro da nossa realidade que não saiba que ela é uma criação. Porque a gente já faz tudo, a gente já configura modelos 3D, texturas ultra realistas, só falta o cérebro. Então, se a gente conseguir implantar um cérebro pensante que não conhece a existência de criação dele dentro de um universo de um jogo, aqueles NPCs vão ter vidas reais, entende? Então, o NPC vai estar vivo verdadeiramente dentro de um jogo, mas ele não tem consciência que é um jogo. Para ele é a vida dele. Eu coloco aí aquele episódio de Love, Death Robots, Death, Prop, Love, não sei a Love, ordem Death, dessa porra, Robots. que é aquele episódio em que tem uma civilização dentro do Do Freezer, congelador. isso. Aquele episódio, muita gente enxergou ele como, tipo, maior Mas bobagem, não mas é, velho. literalmente isso. É um episódio que eu, conhecendo, ouvindo aquele Nerdcast, ou sabendo da teoria da realidade simulada, e me interessando tanto por ela, vendo aquilo, eu fiquei delirando. Eu falei, mano, os caras, eles pegaram uma ideia muito interessante, que eu adoro, e fizeram ali perfeito. E ele mostra como que a civilização vai e volta, vai e volta. É uma civilização que fala assim, ó, então, se a gente pegasse o nosso universo e avançasse ele, assim, uma escala infinita a mais de tempo do que é agora. Era aquela coisa, eles abriam o freezer, tava na pré-história. Aí abriam o freezer, tava na Idade Média. Aí eles fechavam o freezer e abriam de novo, eles já estavam, tipo assim, naquela coisa de guerra nuclear. Mano, parecia um Sim, Civilization aquele episódio muito dentro de um bom. freezer. É muito engraçado. E aí, tipo, é muito interessante, assistam. Essa série também, ela traz um pouco dessa questão futurista. Mas esse episódio em específico eu acho que é o melhor e mais curtinho, assim, se você não quiser assistir Black Mirror, episódio dos sonhos lá, que eu não lembro qual que é, qual temporada. Esse aí tá lá no Love, Death Robots e é uma série incrível pra esse ponto, esse episódio em si. E também, cara, a gente pode juntar aí essa questão que já é uma coisa muito mais viajada e começar a atrelar já a uma coisa que eu posso ter certeza que isso é a próxima atração estética e a gente tem atrações estéticas, tipo, em relação à roupa, em relação à arte, só que essa aí vão ser as tatuagens do futuro, isso é óbvio, que é trocar um membro por um robótico. Isso é algo que eu tenho certeza absoluta que vai Que é algo que eu acontecer. faria. E eu também. E vai chocar muita gente igual as tatuagens. E vai chegar a um nível de que você vai poder ser, sim, um advogado, um juiz tendo isso. Porque é aquele processo lento. As tatuagens começam como algo assim, meio de marginalização, de como que você tá machucando o seu próprio corpo. É uma marca que você não nasceu com ela. É a mesma coisa do que você, cara. Vai começar com a questão dos deficientes, obviamente. Já Vai ser tem um puta próteses salto. muito avançadas que a pessoa consegue Com controlar certeza. usando 100% do cérebro. Isso é muito interessante. E aí vai começar a ser o quê? Por enquanto é aquela coisa. É aquela coisa para utilidade própria, utilidade para ajudar um deficiente. Depois vai ter um cara lá que vai arrancar um dedinho, uma celebridade. Isso vai ter com certeza absoluta o quê? Na questão das celebridades. Porque esses caras são viajados na arte e tal. E vão começar assim. Eu falo mais na questão da música. Porque em atores ainda vai ter aquela questão meio conservadora de eles têm que ter, pra poder fazer um papel, né? Eles vão ter que ter um dedo normal, um papel de humano,
um braço normal, porra. Mas eu acho que músicos vai ter um momento que vai começar a aparecer um outro ali que fez aquilo lá pra chocar, pra chamar atenção, tá ligado? Igual aquela galera que começou a aparecer toda tatuada na música. Então, vão ser movimentos que vão começar no super, hiper, mega underground, assim como foi as tatuagens, e vão saltar aos poucos. Eu sei que é difícil conseguir imaginar isso, mas o episódio é pra isso, é pra gente fazer um exercício mental de onde que a humanidade consegue chegar. Onde que eles conseguem, assim, por padrões estéticos chegar, entendeu? É uma coisa que eu acho que vai ser bem recorrente e eu quero saber a opinião do Vitão sobre essas mutações aí. Mutações não, né? Mudanças Cara, genéticas. assim, eu acho que no cinema, igual você falou, no começo vão ser pessoas mais undergrounds, vai ser um bagulho mais igual a tatuagem, aos poucos, vão fazendo alterações corpóreas pouco a pouco. Só que eu acho que, cara, isso no cinema vai implicar bastante, porque imagina um filme de ação, por exemplo, que o cara tem um puta braço robótico que levanta carros. E isso, mano, talvez os atores nem precisem de dublê mais, ou surja um novo tipo uma nova categoria de ator, de filme, de ação, entendeu? E imagina, hoje em dia a gente é muito dependente de efeito especial, tá ligado? Vai Sim, chegar sim. uma hora que, cara, não vai ser necessário isso mais, porque ou vão existir pessoas com o corpo muito alterado, ou vão existir robôs 100% conscientes que vão poder fazer essas cenas. Eu acho que o cinema vai ficar muito mais real, com explosões mais reais, cenas de impacto mais reais, brutalidade nas cenas, de membros arrancados, essas coisas do tipo. E eu acho que, principalmente pro entretenimento, porque, mano, é isso que a gente busca no fundo. A gente tem mentes que Cara, pensam na evolução, mas a grande maioria das pessoas quer se divertir. Então é um negócio que vai vir, a gente não vai estar vivo pra ver isso, eu acho. Mas quando vier, vai ser uma parada tipo lutas com exoesqueleto, corridas com carros armados até a morte. E, mano, é uma parada que a gente já vê no cinema hoje, que é ficção, mas eu acho que o caminho que a gente está tomando é algo que pode vir a ser real, sim. então, eu já atrelo isso também à questão, cara, do como que a gente conseguiria acelerar esse processo dessa questão de próteses robóticas e tal. Cara, é basicamente promovendo uma terceira guerra mundial. Isso é fato, porque a gente sabe o quanto que a cirurgia plástica foi criada como algo estético depois, mas foi criada na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, para reconstruir a face dos soldados. E, cara, não duvido que o governo americano cederia ali próteses para os soldados que perdessem pernas e braços. Apesar da Terceira Guerra Mundial provavelmente vai ser a mais chata em relação à ação, que vai ser só a galera apertando o botão e explodindo Sim. tudo, eu acho que se fosse assim, mano, vamos lá, vamos lutar no chão mesmo, que nem homem, eu acho que seria uma Sem coisa assim, a tirinho, galera ia comer. porradinha. Então. E aí, tipo assim, já entra e já você citou o exoesqueleto como algo que já tá acontecendo. Eu não vou falar que essa ideia surge da minha cabeça do nada, eu realmente vi o vídeo do Nerd Office em que eles mostram aí que aquela questão do Sedex humano lá, daquele game do Aham. Kojima, né? O Death Strange, já tá tendo isso já, num cara que consegue carregar um monte Eu de vi, eu caixa, cheguei a ver isso. porque eles têm partes ali de tipo um exoesqueleto mesmo, uma sustentação bem mais forte do seu corpo, de não sei qual material que é, em que, sei lá, um braço custa $4.000, uma perna custa $5.000. Então, para você montar aquele corpo lá, é tipo $14.000. E aí, você basicamente consegue sustentar 50 quilos a mais, brincando, do que um ser humano conseguiria carregar. Então, é um cara ali que fica vagando tal pela cidade. E eu acho que, assim, esse é um futuro já próximo, já tá acontecendo. Exoesqueleto, acho que cada vez mais vai surgir, a galera, para assim, operários usarem assim e tal. Não só como as máquinas estão tirando o espaço deles, em lugares que máquinas não vão poder fazer, sei lá, carregar, tipo, carga, não sei se máquinas já fazem isso. Mas se caso precisassem usar humanos, eu acho que fazer as máquinas seria mais barato. Mas é interessante a gente pensar nos operários aí com exoesqueleto carregando caixas muito impossíveis de serem carregadas sem um exoesqueleto. E também juntando também com a ideia, tipo assim, cara, de quando as máquinas vão começar a entrar não só no cotidiano industrial, mas também nesse mesmo vídeo que eu citei aí do Nerd Office, que eles colocam também que tinha ali uma ronda policial de um robô. Ficava, de uma startup fez um robô que ficava por um bairro, analisando pessoa por pessoa e as ações que ela estava fazendo. Só que, qual que é o problema do ser humano? Esse robô foi programado não para fazer uma ronda policial, mas sim para tirar os mendigos da calçada. Então foi uma coisa que explodiu ali, a galera fez protesto e tal, caralho. A startup teve que voltar atrás.
E aquele robô de Honda que o Jovem Nerd mesmo cita que ele viu, é um robô que tava com uma má intenção, que era de limpar a rua, mas, porra, vai tomar Tratando no cu. humanos como lixo descartável. É. E aí tem essa questão. Como que vai ser o futuro dos robôs no nosso cotidiano? Porque a gente já tem aquele robozinho que você joga no chão e ele sai pegando poeira. A gente tem aquelas casas com uma inteligência artificial bem interessante, porque a gente no nosso celular mesmo tem a Siri, tem o OK Google lá, e como é que vai ser uma casa, tipo aquela casa dos sonhos, a Apple House, que você fala e tem ali uma interface que tá te atendendo. Tipo, eu quero que ligue a cafeteira. Eu quero uma casa totalmente programada. Eu quero que toque o despertador e na hora que tocar o despertador, o café sai, começa a fazer. E é uma casa, eu tenho certeza que isso não vai demorar muito, assim, a rapaziada que tem dinheiro, daqui a uns 20, 30 anos já vai ter uma casa totalmente coordenada, que hoje a gente tem um ritual do despertador, né, de acordar e fazer as coisas, que já é um negócio que a gente cronometra para poder acordar a gente. Só que se a gente acordar e no momento que a gente toca o despertador, a luz acende, a nossa cafeteira começa a rodar, o nosso chuveiro, sei lá, liga para já estar começando a esquentar, se for um chuveiro a gás, um exemplo, que tem que demorar um pouco para esquentar. E esse tipo de coisa. 30 anos eu acho que a idade é o tempo, quer dizer, acho que perfeito para a gente ter uma casa que seja um pouco mais inteligente. O que você acha? Cara, então, isso é meio que a internet das coisas, né? Tudo que a gente tem no cotidiano está conectado à internet, interligado entre si. Eu acho que vai ser bem mais rápido que isso, cara, papo de 10, 15 anos, porque já é algo bem real. Não é algo que tá disponível para todo mundo, né? Tem que ter grana para gastar, tem que ter bala para tirar para ter esse tipo de tecnologia, mas já existem casas muito tecnológicas que fazem praticamente isso. Cortinas que abrem sozinhas, casa que responde a comando de voz, casa que a geladeira sabe o que tem dentro, daí ela te mostra o que você tem que comprar e qual o mercado que tem o produto em que está em falta com melhor preço. Então, mano, é uma parada bem real isso, que por enquanto vai ser para quem tem grana e não vai demorar muito não. Papo de 10, 15 anos mesmo para virar algo assim Eu mais acho que é corriqueiro. isso. Mas como tudo no mundo, cara, a questão começa com quem tem dinheiro, igual os celulares, igual os telefones, e depois começa. Essa é a questão do nosso mundo, entendeu? As coisas avançam num nível em que a tecnologia começa a ser algo varrido para a sociedade. Então a gente tinha ali, cara, quem tinha, sei lá, um celular que mandava e-mail em 2000, sei lá, 2003, era uma pessoa que já era muito rica. Aí passando aí pro celular que, sei lá, era o celular touch. O celular todo explodiu ali na época de que 2011, começou a ter um celular, 2010, não sei. Não sei, acho que talvez um pouco antes. O touch era bem ruim, o negócio tinha que apertar Sim. mesmo e tal, mas era um negócio de rico. A questão da webcam e a questão também de fazer live, mano. Tipo, fazer live ali em 2006 era uma coisa Não tinha nem tipo só plataforma direito televisão. para fazer isso. Só televisão fazia ao vivo e foda-se. Hoje em dia, se eu quiser, eu abro uma live agora e começo a transmitir tudo que eu quiser e, tipo, N possibilidades. O que era uma tecnologia, agora, por exemplo, a questão também da câmera. A gente descrevia ali se a pessoa era rica ou pobre ali nos anos 2015, 2014, 2013, pela resolução da câmera que ela tirava foto. Que era geralmente a Apple ali avançando um monte ali com as câmeras, Samsung, e a galera que tinha ali aquele Moto G Pocket, aquele Moto G1, sei lá, não lembro, Motorola V3, tirando foto com aquela câmerazinha que é pior que a câmera frontal de um celular ali, hoje em dia popular. E aí essas coisas vão avançando até que um ponto que eu acho que, cara, de verdade, não tem mais onde avançar nas câmeras, eu acho. Tipo, em relação a câmera popular do dia a dia. Ninguém vai querer que uma câmera que, na verdade, todo mundo vai querer, mas não é necessário mais, analisando as câmeras de hoje em dia, uma câmera melhor, porque já tá começando a deixar a galera feia. Não, eu acho que não, Guizão, porque hoje em dia a gente vê câmeras excelentes, câmeras de celulares, excelentes, em celulares topo de linha, cara, celulares de US$ 1.000, US$ 1.200, que aqui no Brasil chegam a preços absurdos, mas também a gente não é parâmetro para nada, mas enfim. Eu acho que ainda tem um espaço para os celulares intermediários e mais básicos chegarem ali no patamar, em alguns anos, dos celulares topo de linha hoje, e os celulares topo de linha do futuro serem um bagulho tópico para quem tem grana mesmo para gastar e não liga, só para enfeite mesmo, tá ligado? Porque chega uma hora que a foto vai reproduzir fielmente as cores, o formato das coisas é uma alta resolução, uma alta qualidade, um zoom muito bom, muita informação
em fotos noturnas, vídeo perfeitamente estabilizado, gravando em 4, 6, 8K. Então chega uma hora que o avanço é meio que supérfluo. Mas não agora. Eu acho que ainda tem muito espaço para as câmeras evoluírem e as câmeras boas mesmo se tornarem algo menos de nicho, que hoje em dia realmente a gente tem câmeras excelentes nos celulares. O mercado de câmeras fotográficas ainda existe, só que é um bagulho bem de nicho para quem curte tirar foto profissional e tal. E os celulares estão meio que acompanhando esse mercado para pessoas do cotidiano comprarem. Mas ainda assim existe uma disparidade muito grande entre fotos topo de linha e fotos intermediárias, mas é um bagulho que tende a funilar os celulares mais básicos, intermediários, igual eu falei, tirarem fotos boas e meio que dar uma estabilizada nesse mercado de fotografia, mas acho que ainda está muito cedo, principalmente porque a galera lança celular todo ano, entendeu? E é um mercado muito aquecido que gera muita grana e muitas vezes eles lançam coisas pelo hype, nem é porque tem um avanço tecnológico necessariamente ou vai entregar mais coisas. A Apple faz muito isso, eu fico meio em cima do muro com a Apple porque eu acho que eles têm um branding muito bom. Eles sabem vender o produto deles, mas eles entregam coisas meio ultrapassadas em relação a hardware. A coisa que eu mais odeio do futuro é essa questão do consumismo, tá muito atrelado com as coisas de tecnologia, porque, sei lá, antigamente, a ideia de você ter um produto antigamente era um produto que durava Sim, hoje muito. em dia as coisas têm Essa era prazo de validade. essa questão, ainda mais quando começou a surgir a bateria. Quando os caras falaram assim, mano, a gente pode fazer coisa com bateria. E essa bateria tem vida útil, olha que maravilha. Aí a galera começou a descer a lenha nessas coisas que, mano, um iPhone, cara, 3 anos aí já pode, sei lá, descartar. Vai pra um resto pra alguém que acha que tá arrasando com o celular, sendo que ele pagou um preço que não era pra pagar, entendeu? Eu sei disso porque eu vivenciei isso, eu comprei um AirPod usado e eu descobri que AirPods tem vida útil. Não, na real eu já sabia, mas é uma vida Bem útil bem curta. pequena, por sinal. E assim, foi uma frustração. Por quê? Eu amo coisas sem fio, eu acho isso muito foda. Eu acho que fio é uma coisa muito ultrapassada. Apesar de, tipo assim, ainda ter as limitações, eu tive uma experiência com a Apple muito boa em relação a coisas sem fio. Era algo que funcionava na hora, não tinha oscilação. Eu podia, além de ser sem fio, era touch. Eu podia bater 2 vezes no meu ouvido e trocava de música. Só que a gente tem aquela coisa ali dos gamers em relação a mouse sem fio, que tem problema com, Com sei lá, resposta. com resposta e aquele tipo de coisa. Eu acho que o futuro muito, mas muito próximo já deve estar acontecendo. Essa coisa da resposta vai ser anulada. Eu acho que o futuro também aí nessa próxima década é a população das coisas sem fio. O próximo passo aí pra gente começar a abrir a boca e falar, caralho, isso é futurístico, vai ser os carregadores sem fio. Já tá começando a ter, tem a mesa da Apple lá que carrega todos os seus dispositivos Apple. Mas essa coisa, a gente tem monopólios aí, cara, corporações, o que não deixa de ser cyberpunk, que basicamente moldam como é que a gente consome, como a gente basicamente eu falei basicamente 28 vezes no episódio, como a gente basicamente molda o nosso futuro, e essa questão da vida útil é a pior coisa. É a pior coisa mesmo. Antigamente as coisas eram feitas para ser brutas e aguentar tudo. Hoje em dia as coisas assim tem um prazo para você recomprar e recomprar e recomprar. Não é só aquele desejo de Sim. ter o iPhone que lançou que tem uma coisinha diferente. É a questão que se o iPhone realmente vai decair. E não é só a Apple, a gente fala da Apple porque eles sabem muito bem trabalhar com isso e eu sou um servo deles. Mas eu acho que essa é a pior parte do futuro em relação a isso. E a gente pode atrelar também esse futuro muito próximo com ainda um mistério. Eu acho que se você chegar em fazer uma pesquisa popular num calçadão de uma cidade do interior, se a pessoa sabe que é uma impressora 3D, ela não vai saber. É uma coisa que ainda é uma coisa muito que a galera assim, só os mais jovens conhecem. Eu mesmo nem nunca parei para ver um vídeo dela realmente fazendo alguma coisa, mas eu sei que é um mercado, cara, que vai ser o futuro. Tenho certeza absoluta que vai ser uma coisa útil demais em casa, assim como ter uma impressora hoje é útil para você lá imprimir alguma coisa que você quer, mas não tão útil, né? A impressora 3D vai ser uma coisa que quem tem dinheiro com certeza vai ter em casa, porque não vai ser só um processo, assim, às vezes até relaxante. Eu tenho certeza que vai se moldar esse hobby de você fazer um investimento em uma impressora 3D
para você ir lá e comprar peças. E o novo quebra-cabeça vai ser construir coisas na impressora 3D. E essas coisas não vão ser mais quebra-cabeças em que você monta e que fica ali uma tela, sei lá, uma arte. Vai ser um objeto útil para você. A gente vê hoje impressoras 3D, retornando aí no assunto do começo do episódio sobre RPG, em que tem uma loja aqui no Brasil que faz miniaturas de RPG, tipo de Dungeons and Dragons, esse tipo de coisa, e o cara só usa impressora 3D. Ele compra os moldes em 3D, né, sei lá, dos aplicativos que a galera usa para moldar coisas em 3D, né, fazer animações e esse tipo de coisa. Modelação 3D, é esse o nome. E ele compra isso lá dos Estados Unidos, ele vira apoiador desses caras, e esses caras soltam pacotes de update dos tipos, então, é o seguinte, eu fiz esse monstro, você paga a mensalidade pra mim, e você vai ter todos esses monstros pra você fazer na sua impressora 3D. E o cara pega, paga a mensalidade pra esses caras, imprime aqui no Brasil, e vende por um preço, cara, que é assim, uma miniatura legal, mano, cinza, mas cheia de detalhe, R$ 10. Barateando algo que seria, tipo, feito e demorado, e teria, tipo... Aí você vai lá e pinta. Eu acho que isso vai ser também um negócio que até o Jovem Nerd tá fazendo, citando essa filha da puta por 3 vezes já no episódio, mas acompanha um pouco a vida desse cara e ele faz muito isso, de pintar as miniaturas, né? Que é hoje em dia um relaxamento, porque a gente tem que buscar coisas que nos relaxem. E você sentar ali, pegar uma miniatura que você imprimiu na sua impressora 3D, que vai ser geralmente cinza, né? Uma cor meio que ali do material que o cara usou. E você vai lá e você vai pintar aquilo. Eu acho que é o processo principal que a gente vai ter ali é uma impressora 3D em casa. Isso é fato. E não só a impressora 3D a gente vai ter em casa, aquela doméstica, o governo vai estar utilizando isso para muita coisa. Tem até aquela coisa de construir 1 milhão de impressoras 3D para uma ficar imprimindo tubulações, que outra imprime tubulações, que outra imprime tubulações, até chegar em Marte. É um dos pontos de mandar várias soldas, né? Não sei se soldas é a palavra certa, sondas no caso. Sondas para Marte para conseguir cair lá, e eu já vi essa teoria em algum lugar que a galera tava pensando em fazer isso, só que eles têm um certo medo dessas sondas voltarem para a Terra, tá ligado? Porque seria um processo de impressora 3D imprimir uma sonda que imprimia outra sonda que ia se conectando infinitamente, até chegar em um lugar assim, tipo, chegamos ali na Lua, em Marte e tal. E o que você acha, Vitão, sobre as impressoras 3D? Esse lance que você falou das sondas, isso é uma ideia de exploração espacial, na real, que eu já até vi, Sim, sim. que o conceito é simples, criar uma sonda que seja capaz de se reproduzir em algum planeta usando recursos daquele planeta. Por exemplo, lança uma sonda num planeta que está um pouco fora do sistema solar, não tão longe, tá, sei lá, 30 anos daqui de distância, com a sonda viajando na velocidade máxima. Daí a sonda chega lá e, baseada no escaneamento que a sonda fez da superfície do planeta, ela utilizando aqueles recursos para criar outra sonda a partir dali, e dali as duas irem em caminhos distintos do universo e repetindo esse ciclo até a gente fazer uma leitura bem vasta do universo que a gente não conhece. Eu acho que isso é bem possível e é uma forma bem inteligente de explorar, porque é uma exploração passiva. Se a gente conseguir configurar a sonda de forma que ela seja 100% autônoma a partir do momento que a gente lance ela no espaço, a gente não precisa preocupar, só coletar dados dela. E também é uma forma bem econômica, porque a sonda sendo produzida aqui, algumas sondas com os nossos recursos, a gente não vai ter mais injetar nada nela. Ela mesmo, por conta própria, vai pegar recursos de outros planetas. E, cara, sobre a impressora 3D, é uma parada que eu queria muito ter, porque eu acho muito foda esse lance de imprimir as coisas. Eu queria muito poder ter uma impressora 3D para colecionar figuras, poder imprimir várias figuras que é um mercado de colecionáveis que eu acho muito da hora. E tem umas paradas de nicho que eu gosto muito, que às vezes você não acha para comprar, mas às vezes você acha para imprimir na net. E eu acho isso muito foda, eu queria muito ter uma impressora 3D. Tipo o quê? Cara, algumas figuras que vendem só no Japão de alguns animes, mechas que eu acho muito da hora a estética, coisas assim, coisas bem de nerd mesmo, tá ligado? Falando em Japão, eu acho que o mercado ali em relação à tecnologia, acho que é o melhor a ser explorado em relação a galera que eles parece que foram domesticados com tecnologia. Impressionante, porque é tão esquisito, eu ainda penso em trazer um episódio sobre o Japão,
né, no Shokumato e tal, porque era um lugar tão sem tecnologia, e do nada eles rodam e viram o lugar, tipo, o epicentro da tecnologia. Eu adoro falar a palavra epicentro, nem sei se essa é a palavra certa, mas eu tô vendo no jornal toda hora, epicentro, eu acho muito linda essa palavra. E eles viram, tipo assim, a metrópole tecnológica em que foi, assim, uma época. Eu não sei se tem a ver com com os Estados Unidos, tá ligado? E aquela coisa de carecer de algo novo, e aí eles curtirem essa coisa tecnológica, verem que isso é o futuro e caírem de boca nisso, porque japonês gosta de trabalhar. E, cara, eu acho que o que você acha da visão japonesa em relação à tecnologia? Você que acompanha bastante o Japão, hein? Cara, você sabe que eu curto muito a estética japonesa. Eu acho que uma das grandes influências do Japão curtir esse lance de inovar foi com os carros. Porque, cara, os carros mais sinistros do rally eram japoneses. E os caras sempre queriam ganhar. E, mano, isso obrigou eles a criarem tecnologias de suspensão, controle de tração, coisas assim para impulsionar e continuar vencendo no rally. E a história deles no rally é vitoriosa. Não importa se é a Mitsubishi ou a Subaru. Os Sempre são caras, eles. eles têm uma história muito rica com isso. E, Não só no rally, como também no drift, sim, velho. Eu acho que o Japão é o último suspiro da indústria automobilística. Não tem como, porque a gente tá vendo aí, cara, essa questão tipo de evoluir ao máximo a ponto de extinguir as poluições. Beleza, eu concordo. Mas dentro das poluições está a poluição sonora, que é o maior prazer de um com carro. certeza. Você poder ouvir o carro. Então, se a galera me pergunta, pô, você gosta da SpaceX curto? Você gosta do Tesla? Mano, acho um design incrível, mas eu daria ele pra minha mulher. Eu gostaria de ter um Tesla se eu fosse milionário na minha casa, pra poder viajar dormindo, mas para acelerar, nunca. Nunca, porque eu quero ouvir o barulho, eu quero ouvir um V8, eu quero ouvir uma C63 AMG, eu quero ouvir esse tipo de coisa, barulho, entendeu? E, tipo, basicamente tá sendo extinto isso. E o Japão, eu não sei se ele tá caminhando pra esse lado, não, na real. O que você acha, Vitão? Vendo assim, a indústria automobilística pensando no futuro, na questão japonesa, porque a gente sabe que tá numa crise fodida de identidade, os carros, né? Ainda mais agora, essa questão assim, nossa, carro voador. Mano, se um dia a questão de, tipo assim, de você andar de carro parar de ser um prazer e ser só um meio de locomoção, como, sei lá, um trem, que ninguém tem prazer de andar em trem, acredito eu, a gente basicamente eu acho que vai estar regredindo, porque sei lá, vai no gosto de cada um, mas eu acho que assim, mesmo eu tendo, sei lá, um ano de andar de carro, eu acho que é uma sensação muito gostosa quando você ainda é mais jovem e tal. Você sente um pouco o que é, assim, uma coisa Ah, nova, meio que assim, uma que você nunca fez. liberdade. Uma liberdade, e eu tava refletindo sobre mim mesmo esses dias e eu vi que o momento que eu penso sobre mim, o momento que eu penso sobre minha vida, às vezes não é nem quando eu tô correndo, porque geralmente eu corro e escuto música ou podcast, eu acabo me focando naquela história do podcast ou naquela música, mas sim quando eu tô dirigindo. Então eu acho que extinguir essa coisa da direção e regredir para ser uma coisa que não é algo prazeroso, acaba tirando um pouco da graça do mundo na minha concepção, tá ligado? É igual, tipo, eu lembro novamente citando os filhos da puta do Jovem Nerd, o Azaghal comentou num episódio sobre, eu não lembro o que que era, acho que era sobre, acho que talvez esse episódio da realidade simulada. Eles falaram sobre o futuro dos carros só serem automáticos, Sim. né? E aí, tipo, falou que ia ser meio que proibido os carros manuais porque eles são meio perigosos, um exemplo. Né? Porque o manual você tá manuseando, então acaba sendo um perigo, tipo, em relação a você mudar de Sim, o marcha, carro é entendeu? simplesmente uma arma, né, mano? Querendo ou não. É. E aí, eu lembro que ele fala, tipo assim, que isso ia ser extinto e ele ia simplesmente pegar sei lá, um Mustang antigo e falar, mano, eu sou um dos velhos. E sair, tipo, pá, 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 trocando marcha que nem um doente. E essa é a ideia, entendeu? Eu acho que a tecnologia tem as suas. É uma faca de dois gumes. A gente vai avançando feliz. Porra, agora eu posso carregar meu celular sem ter que conectar um fio. Finalmente o fio não vai dobrar, finalmente não vai ter uma distância exorbitante, muito, muito mínima para eu ficar do lado de uma tomada. Eu sou um refém de uma tomada, de um canto, mas ao mesmo tempo a gente tá ali perdendo coisas. Isso aí sempre foi real. É aquela coisa do seu pai falar que você não brinca direito porque você tá jogando videogame. Cara, mas querendo ou não, a gente é. A indústria é escrava dela mesmo. E infelizmente, mesmo eu gostando muito de motores a combustão e amar carros desde pequeno, o futuro é elétrico
e depois autônomo. E não tem muito como a gente correr porque a indústria é escrava dela mesma. A partir do momento que a indústria joga uma ideia que as pessoas abraçam, ela é obrigada a seguir aquilo para se manter. E não adianta, cara. Do mesmo jeito que eu gosto dos clássicos esportivos da década de 90 e 2000 do Japão, eu sei que nunca mais vão ter carros com aquele design, e se eu não puder ter um daqui 20 ou 30 anos, eu nunca vou ter, porque uma hora eles vão acabar, e isso é fato. Mas, cara, eu ainda acho que o motor a combustão ele tem que ser mantido tanto no esporte, que é a Fórmula 1, nos eventos de corrida, quanto para hobby. Talvez você não possa andar num carro a combustão diariamente, porque querendo ou não, até para o planeta, os carros elétricos seriam mais sustentáveis. Mas a chance do carro a combustão ser extinguido no cotidiano nos próximos anos é muito grande. Já tem países querendo abolir os carros a combustão, mas eu ficaria muito triste se isso fosse, assim, de âmbito esportivo e até por hobby. Tudo fosse elétrico. Eu curto muito o feeling dos carros, eu acho a estética muito bonita, bagulho de motor, barulho. Então, acho que seria uma perda grande da humanidade que, mano, descobrir o motor a combustão foi fundamental pra gente estar aqui onde a gente tá hoje. Eu acho que vai ser um prazer que a gente vai poder contar aí pros nossos bisnetos, que a gente não vai poder contar na real, só vai poder deixar relatos. Então, se o meu bisneto estiver ouvindo esse episódio, saiba que aqui em 2020 a gente anda carros com motor e faz barulhão. Saiba disso. Sim, e é muito bom. Legal. Mas, então, rapaziada, é isso. Eu fico muito feliz de poder trazer um podcast desse pra vocês. Eu acho que é um podcast que não é tão, assim, voltado ao humor igual foi o primeiro, mas eu gosto disso, de sentar e ter uma conversa de bar. Esperem isso do meu. E eu só espero que vocês não sejam apenas robôs que ficam ouvindo podcasts e voltam pra vida de vocês, e também interajam comigo. Eu pretendo fazer um Instagram do podcast, que eu acho que assim vai ficar um pouco mais fácil pra vocês mandarem DMs e tal. E aí eu poder responder perguntas, etc. Mas eu prefiro que vocês mandem e-mails, que eu acho que é uma coisa mais maior que vocês vão poder mandar, né? Tipo, vocês vão poder mandar, é um contato maior. E vocês mandando e-mails, eu vou conseguir fazer um episódio só com de leitura de e-mails. Assim, hoje, por exemplo, vocês vão poder mandar e-mails de qual que é a concepção de vocês sobre o futuro, sobre esses assuntos que a gente citou. Essa questão da realidade simulada, o que você acha? Você ouviu esse podcast? Bom, manda lá, guizãorealtalk@gmail.com, Guizão sem acento, sem nada, tudo minúsculo. E tamo junto, rapaziada. Eu fiquei muito feliz de poder gravar isso aqui. Espero que vocês escutem. Vamos esperar aí o próximo episódio. Vou tentar trazer semanal. Graças ao feedback de vocês, o primeiro episódio foi bem interessante. Vou upar isso aqui no YouTube e no Spotify e nas demais plataformas em que o Anchor basicamente proporciona. iTunes, tudo. E eu tô muito feliz de estar nessas plataformas. Tamo junto. Falou. Nós. Vitão, manda um recado. Galera, eu queria agradecer muito aí a participação. Agradecer o Guizão por fazer o convite. Pedir desculpa pela forma mais ou menos engessada que eu tô falando. Tô um pouco tímido ainda, nunca tinha participado. Porque é diferente quando tá gravando e quando a gente tá conversando despretensiosamente no Discord. Mas isso, é um projeto do Guizão que eu curto muito. Espero participar de outros episódios sobre outros temas de forma mais despojada. E agradeço a todo mundo que ouviu aí e até a próxima. Tamo junto, rapaziada. É nóis.